Minha mãe queria que no Natal eu cuidasse de 5 crianças. Então mudei meus planos. O que aconteceu depois fez ela ofegar. O quê? A verdade vem à tona. O Natal deste ano deveria ser tranquilo, sem conversas em grupo histéricas, sem o cheiro de perus queimados, sem crianças a chorar por causa de um único construtor. Eu me agarrei obstinadamente a essa imagem quando assinei o contrato de aluguer de um pequeno estúdio do outro lado da cidade, onde as janelas davam para o parque de estacionamento de um supermercado e não para o quintal da minha mãe, cheio de enfeites de plástico. Eu tinha 25 anos, trabalhava como gerente numa empresa que vendia tecidos para um mercado de massa e, pela primeira vez em muito tempo, sentia-me pronta para descansar. O estúdio era ridículo, um único cômodo, uma cozinha estreita, um chuveiro que rangia sempre que eu me virava. Mas não havia brinquedos infantis debaixo dos pés, nem os anjos de lembrança da minha mãe em todas as superfícies horizontais. Comprei a cama dobrável mais barata, coloquei um suporte portátil para amostras de tecidos do nosso showroom e as organizei em tons graduais, do leitoso ao grafite. Parecia que eu estava a viver dentro de um catálogo. Eu gostava disso. Os catálogos, ao contrário da família, não gritam. Tirei férias antecipadamente no Natal. A chefe, Crystal, ergueu as sobrancelhas, surpreendida quando eu pedi. Eu sempre substituía voluntariamente os colegas nos feriados, porque de qualquer maneira não ia a lugar nenhum. Desta vez, apenas encolhi os ombros e disse que queria ficar sozinha. Ela acenou com a cabeça sem perguntar nada. Bastava-lhe saber que eu não iria atrasar as entregas nem confundir os 42 tons de cinza no sistema. Os dramas familiares não faziam parte da sua área de responsabilidade, e isso era surpreendentemente reconfortante. O plano era simples: pela manhã, no dia festivo, dar um passeio até ao rio, voltar, preparar algo para comer, ignorando os mantras da minha mãe sobre um jantar de Natal completo, e à noite assistir a alguma série sem graça. Ainda mais porque após 3 meses de vida sem compromissos, eu ainda não tinha conseguido me acostumar com o silêncio. O meu ex, Jason, ficou lá entre as caixas com o seu equipamento de pesca e o nosso aluguel conjunto, e eu levei apenas o meu laptop, 2 malas de roupa e a sensação de que finalmente não precisava agradar a ninguém. O telefone tocou antes mesmo de eu chegar ao estúdio depois do trabalho. No ecrã apareceu "Mãe". Respirei fundo, expirei e coloquei o smartphone no ouvido. "Onde estás?" perguntou ela sem cumprimentar. "Ligo-te de manhã e não atendes. Já pensei que estivesses doente. Estava a trabalhar", respondi calmamente, trocando a bolsa de um ombro para o outro. "Eu tenho um emprego, sabes?" "Um emprego", ela rejeitou. "Na véspera do Natal, pessoas normais vão para a tia família, não ficam enfiadas nesses estúdios. A propósito, vais vir amanhã, certo?" "Não, mãe", respondi. "Eu já disse, este ano vou ficar aqui." A pausa do outro lado da linha foi tão longa que verifiquei se a ligação não tinha caído. "Estás a brincar", ela finalmente exalou. "Ah, a Thalia e os miúdos? Eles estão a contar contigo. São 5 miúdos, Rachel. Ela aceitou trabalhar no dia 24 de novo. Há um bônus extra, tu sabes." Ela já está a correr como uma esquilo numa roda. Imaginei essa esquilo, a minha irmã mais velha, Thalia, que sempre milagrosamente encontrava tempo para se maquilhar, postar stories com novos cachos e reclamar que ninguém a valorizava. 5 crianças se espalhavam em algum lugar ao fundo, como elementos decorativos. "Ah, ela não concordou em trabalhar", disse eu. "Ela concordou em não estar com os seus próprios filhos mais uma vez. É diferente." "Não comeces." A voz da minha mãe ficou gelada. "Tu não entendes como é ter tanta responsabilidade. Tu estás sozinha, não tens família, além de nós.
Tu podes fazer algo útil pelo menos uma vez, em vez de ficar sentada na tua caixa e reclamar do cansaço. Eu ri, e o riso saiu insuportavelmente seco. Não estou a reclamar do cansaço. Eu só não quero ser uma babá de graça, mãe. Há 25 anos que não sou mais sua filha, que pode ser mandada para a reciclagem quando lhe convém. É fácil para você falar assim. Ela imediatamente assumiu o tom familiar de ofensa. Se você tivesse tido pelo menos um filho, então entenderia. A Thalia tem 5. 5, Rachel. Ela não pode se dar ao luxo de nada. Abri a porta do prédio, entrei na escadaria fria e mal iluminada e encostei o ombro na parede. Ela pode se dar ao luxo de não ter 5 filhos, se não quiser, disse eu. Mas isso já aconteceu e agora, por alguma razão, sou sempre eu a última. Porque és livre, respondeu a minha mãe. A Marnie tem um empréstimo para obras. A casa dela já é velha. Ela não aguenta essa carga. E tu, não consegues viver com as crianças durante 3 dias? 3 dias, Rachel? Não, mãe, repeti lentamente. Ah, não posso. Ela continuou a falar por mais um minuto. Sobre a santidade da família, sobre a minha insensibilidade, sobre o facto de que não fui eu que te criei assim, mas eu já via diante dos meus olhos o corredor estreito do meu estúdio, a cama dobrável, as pilhas de amostras de tecido cuidadosamente dobradas na prateleira. Pela primeira vez, senti que estava no meu próprio território, mesmo sem ter entrado no apartamento. Vou desligar, disse eu quando ela repetiu mais uma vez a palavra egoísmo. Tenho coisas para fazer. E as crianças? Gritou a minha mãe no último momento. Quem vai cuidar delas? Não respondi. Apertei encerrar chamada e deixei o silêncio encher os meus ouvidos. Na verdade, os meus afazeres eram muito simples. Tirar os sapatos, tirar o casaco, pendurar uma nova remessa de amostras de algodão no showroom da empresa num cabide separado. E, em seguida, sentar-me com o portátil, alternando o olhar entre as planilhas e a lista de compras para o dia seguinte. Eu queria muito provar a mim mesma que era capaz de passar o Natal sem ter que salvar ninguém. Em vez disso, o telefone tocou novamente, alguns minutos depois. Agora era a Thalia. Ela sempre teve o dom de escolher o momento certo. A mamãe disse que você não vai levar as crianças. Ela disse sem nem mesmo cumprimentar. Ao fundo, ouviam-se vozes de desenhos animados. Estás a falar a sério? Sim, respondi, acendendo a lâmpada de mesa no estúdio. A luz amarela projetava manchas das rolos de tecido nas paredes. Este ano não vou acolher ninguém. Tenho os meus planos. Os teus planos são maravilhosos. O riso dela era áspero como uma arranhadura. Ficar sentada sozinha numa caixa. Sabes, há pessoas que realmente precisam de ajuda, mas tu estás cansada de todos. Tu fazes ideia do que é ter 5 crianças seguidas? Eu imagino. Eu cuidadosamente tirei uma nova remessa de tecidos da caixa para não rasgar a embalagem. Eu via isso todos os anos no Natal, no Dia de Ação de Graças e em todos os seus aniversários, e sempre acabava eu lavando a louça e colocando-os para dormir enquanto você tirava selfies. Você está com inveja, ela respondeu automaticamente. Você não tem ninguém além do trabalho e das críticas da sua mãe. Ninguém pode substituir a família, Rachel. Sim, concordei. É por isso que não quero passar a vida como sua empregada doméstica. Algo bateu do outro lado, a criança gritou, Thalia gritou com alguém fora de cena, depois voltou-se para mim, já respirando mais pesadamente. Quer saber? Disse ela. Se não quiser, não precisa. Marnie diz que pode levá-los para a casa dela. Pelo menos ela tem uma casa, não um quarto minúsculo. Ao contrário de ti, ela entende o que é uma família. Tudo bem. Sentei-me na beira da cama dobrável. Minhas costas de repente doíam de tensão. Se Marnie não se importar, que as crianças fiquem com ela. Ouvi Thalia gritando com alguém ao lado do telefone, provavelmente com o marido. As palavras chegavam aos poucos. Sim, Marnie concordou. Não.
Rachel está ocupada. Bem, sim, eu também acho que isso. Bem, ela sempre foi. Desliguei o telefone sem esperar pela continuação. Não queria saber qual especialidade estava de ser discutida na cozinha da casa da minha mãe. Ao anoitecer, o estúdio se transformou no meu universo temporário. No parapeito da janela havia um prato de cerâmica com 3 tangerinas e, ao lado, uma vela comprada no supermercado, que eu não acendi por princípio, para não ouvir a voz da minha mãe. Natal sem luzes não é Natal. Aqueci uma sopa numa panela pequena, liguei um filme antigo no portátil, que já tinha visto 10 vezes, e tentei sentir o que chamam de paz. O telefone ficou em silêncio por 20 minutos, então vibrou quase caindo da mesa. Olhei. Era uma mensagem da Marnie. Ei, eu peguei as crianças. Não se preocupe. Está tudo bem. Não te metas, disse a mim mesma, afastando o telemóvel. Eles são adultos, eles vão resolver isso sozinhos. Quase acreditei nisso quando escureceu completamente lá fora e o filme chegou aos créditos finais. Deitei-me na cama, enrolei-me no cobertor, liguei um vídeo sem sentido como fundo e deixei os olhos fecharem-se. Os sons da rua eram os mesmos, sirenes distantes, música a tocar no carro de alguém, o barulho de um caixote do lixo que alguém empurrou com o pé. A sirene que rasgou a noite alguns dias depois era diferente. Ela batia nos tímpanos, rasgava o espaço como se alguém tivesse cortado um tecido bem no meio da costura. A princípio, pensei que fosse algo distante, mas o som crescia, ficava mais próximo, mais insistente. O telefone vibrou novamente, desta vez com tanta insistência que realmente caiu da mesa e bateu com um baque surdo no chão. Resmungando, saí da cama, peguei-o e olhei para o ecrã. O número era desconhecido. A cidade era a mesma. Alô? Disse eu com uma voz ligeiramente rouca. Senhora Rachel Dillard? A voz estranha era seca e demasiado clara, como a das pessoas que estão habituadas a dar más notícias. Sim, respondi automaticamente, embora já ninguém usasse o meu apelido há muito tempo, exceto o fisco. É o corpo de bombeiros da cidade, disse a voz. A senhora é parente de Marnie Dillard? Eu agarrei a borda da mesa com os dedos. Sim, repeti. O que aconteceu? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha e então ele disse com voz monótona, como se estivesse lendo um protocolo. A casa dela pegou fogo. As crianças estão vivas, mas é melhor você vir. Cheguei às 2 da manhã, estacionei o carro a algumas casas do que restava da casa de Marnie. Os bombeiros bloquearam a rua e só deixavam passar carros oficiais. Caminhei até o perímetro. Mostrei minha carteira de motorista ao patrulheiro, que anotou meus dados e me deixou passar. A casa de Marnie parecia ter sido virada do avesso. Paredes pretas, telhado desabado, fumo saindo das janelas, não denso, mas tão leve que se dissipava no ar noturno. O cheiro era horrível. Madeira queimada, plástico, algo amargo e tóxico que ardia na garganta. Os bombeiros ainda estavam a trabalhar, apagando os últimos focos. Um deles falava ao rádio, outro fotografava a fachada. As crianças estavam sentadas na ambulância, aberta do lado onde ficavam os bancos. 5, cada uma enrolada num cobertor térmico prateado que farfalhava ao menor movimento. Ao lado delas estava uma mulher em uniforme médico. Ela se agachou diante do menino mais novo, Grant, segurando-lhe a mão e dizendo algo baixinho. Ele acenava com a cabeça, sem levantar os olhos. A mais velha, Ayla, estava sentada na ponta, apertando contra o peito algo queimado. Antes era um ursinho, agora restava apenas tecido carbonizado com contas no lugar dos olhos. O médico, um homem de cerca de 40 anos, verificava o pulso dela, iluminava os olhos com uma lanterna e dizia algo tranquilizador. Ela não reagia, olhava através dele. Jasper, 11 anos, estava sentado mais afastado de todos, com os joelhos encolhidos contra o peito. O rosto estava sujo de fuligem, o cabelo despenteado, a testa com um arranhão vermelho. Ele evitava o olhar de todos.
médicos e enfermeiras. As gêmeas Laurel e Casey seguravam-se uma à outra, soluçando baixinho, e eram acalmadas por outra médica que lhes mostrou um brinquedo macio. Provavelmente, sempre levavam um consigo para casos como este. Parei a alguns metros do carro sem ousar aproximar-me. As crianças não me viram. Os médicos, sim. Um deles acenou para mim, gesticulando. Espere aí. Marnie estava longe das crianças, atrás da fita amarela, perto do carro da polícia. Ao lado dela, um polícia e uma mulher. A paisana, que, a julgar pela pasta que trazia nas mãos, era do departamento de menores ou dos serviços sociais. Marnie falava ao telefone e, mesmo à distância, eu ouvia a sua voz quebrar. Tu disseste que eram crianças normais, gritava ela ao telefone. Disseste que eram apenas um pouco ativos. Eles incendiaram a minha casa, Tali. A minha casa. A mulher com a pasta tocou-lhe cuidadosamente no ombro e disse algo baixinho. Marnie afastou a mão bruscamente, continuando a gritar. Não foi um acidente. Não foi apenas um acidente. Eles pegaram nas velas que eu proibi. Eles não me ouviram. Aproximei-me e a mulher com a pasta imediatamente captou o meu olhar. Ela gesticulou para que eu esperasse. Depois voltou a virar-se para Marnie. Senhora Dillard, disse ela calmamente, mas com firmeza. Compreendo as suas emoções, mas agora precisa acalmar-se. A minha casa ardeu, que raio de acalmar? Explodiu Marnie, mas a sua voz já não era tão alta. Ela apertou o telemóvel com tanta força que os dedos ficaram brancos. Eu sei, acenou a mulher. E vamos resolver isso. Mas agora a prioridade são as crianças. Elas estão em choque, precisam de estabilidade, não de adultos a gritar ao seu lado. Vamos afastar-nos um pouco, está bem? Marnie olhou para ela, depois para as crianças na ambulância, e algo em seu olhar se quebrou. Ela acenou com a cabeça silenciosamente. A mulher pegou-lhe cuidadosamente pelo cotovelo e levou-a até a viatura, onde se sentaram no banco de trás com as portas abertas. O polícia ficou por perto, mas não interferiu. Finalmente, aproximei-me da ambulância. O médico que estava ao lado de Eila virou-se para mim. É parente? Perguntou ele baixinho. Sim, acenei com a cabeça. Tia, chamaram-me. Ele acenou com a cabeça e apontou para as crianças. Estão em choque, mas fisicamente bem. O rapaz mais velho tem as vias respiratórias ligeiramente obstruídas. A menina mais nova tem um arranhão na mão. Os outros estão bem, mas psicologicamente eles vão precisar de ajuda. A Wendy está a trabalhar com eles agora. Ela vai ajudá-los a acalmarem-se um pouco antes de os levarem. Levar para onde? Perguntei. Isso será decidido pelos serviços sociais. Ele acenou para uma mulher que conversava com a Marnie. Mas provavelmente para parentes ou para um abrigo temporário, se não houver outras opções, até que os pais voltem. Olhei para as crianças. Ayla finalmente olhou para mim e havia um vazio tão grande nos seus olhos que me senti arrepiada. Grant também me viu e algo parecido com alívio apareceu no seu rosto. Ele estendeu a mão na minha direção. Tia Rachel, sussurrou ele. Wendy, a consultora, virou-se para mim, avaliou-me com o olhar e depois acenou com a cabeça. Pode aproximar-se, disse ela. Eles conhecem-na? Sim, respondi. Sou tia deles. Ela recuou, dando-me espaço. Sentei-me ao lado de Grant e abracei-o cuidadosamente pelos ombros. Ele imediatamente agarrou-se ao meu casaco, escondendo o rosto. As gêmeas também se aproximaram de mim e eu abracei os três ao mesmo tempo, sentindo-os tremer debaixo dos cobertores térmicos. Ayla não se mexeu. Jasper também não. Eles estavam sentados separados, cada um no seu mundo. O que aconteceu? Perguntei baixinho a Wendy. Ela respondeu igualmente baixinho para que as crianças não ouvissem. O incêndio começou no corredor, no segundo andar. A menina mais velha colocou uma vela acesa numa prateleira de madeira, ao lado de enfeites de papel.
O fogo se alastrou muito rapidamente. A sua irmã levou todos pela porta dos fundos. As crianças não sofreram ferimentos físicos, mas psicologicamente foi um trauma forte. Eu acenei com a cabeça. Em poucos minutos, uma mulher com uma pasta se aproximou. Marnie a seguia, já mais calma, mas com os olhos vermelhos e o rosto petrificado. Boa noite. A mulher se dirigiu a mim. Sou Patrícia Clark, assistente social. É a tia das crianças? Sim, respondi. Rachel Dillard. Ela anotou algo na pasta. Os pais estão indisponíveis no momento. Ambos estão em viagem de negócios, disse eu. A mãe está no estado vizinho e voltará depois de amanhã. O pai também está a caminho e deve chegar em 1 ou 2 dias. Patrícia acenou com a cabeça. Então, precisamos decidir onde as crianças passarão os próximos dias. Você tem condições de acolhê-las? Olhei para Marnie. Ela olhou para mim com uma mistura de desespero e esperança que me impediu de recusar. Sim, respondi. Posso levá-las para a casa dos pais delas, há espaço lá e posso cuidar deles até os pais voltarem. Patrícia anotou algo novamente. Tudo bem, vou registrar a sua tutela temporária. Marnie, você concorda? Marnie acenou com a cabeça silenciosamente. E vocês? Patrícia dirigiu-se às crianças. Vocês querem ir com a tia Rachel? Grant acenou com a cabeça imediatamente. As gêmeas também. Ayla olhou para mim por um longo tempo, depois acenou com a cabeça lentamente. Jasper ficou em silêncio, mas não se opôs. Então está decidido, disse Patrícia, mas amanhã irei verificar as condições em que eles se encontram e o seu estado psicológico, e temos de manter o contacto. Ela deu-me o seu cartão, que guardei no bolso. Fomos para a casa da Thalia por volta das 3 da manhã. Marnie sentou-se comigo no carro. As crianças sentaram-se atrás. Eles ficaram em silêncio durante todo o trajeto. Apenas Grant choramingava baixinho, encostado em Ayla. Quando chegamos, a casa de Thalia nos recebeu com o caos habitual. Brinquedos no chão, pratos sujos, casacos nas costas das cadeiras. As crianças entraram em silêncio, como se tivessem medo de fazer o menor movimento. Mostrei-lhes onde iriam dormir, num grande quarto no 2º andar, onde Thalia costumava guardar coisas velhas. Marnie e eu rapidamente estendemos colchões no chão e encontramos almofadas e cobertores. As crianças deitaram-se imediatamente, sem se despirem. Ayla pegou o seu ursinho queimado e colocou-o ao lado. Jasper virou-se para a parede. As gêmeas adormeceram abraçadas uma à outra. Grant foi o último a adormecer, segurando a minha mão. Marnie estava sentada no sofá lá embaixo quando desci. Ela olhava para o vazio, sem piscar. Obrigada, ela sussurrou. De nada, respondi sentando-me ao lado dela. Ela ficou em silêncio, depois falou novamente, baixinho. Não consigo acreditar que isso aconteceu. Eu fiz tudo certo, eu disse a eles. Nada de velas, nada de isqueiros. Mas eles não me ouviram. São crianças, disse eu com cautela. São filhos da Thalia, respondeu Marnie com amargura. E a Thalia nunca os ensinou a obedecer. Ela sempre dizia, não bata, não critique, não interfira. E agora veja o que aconteceu. Meu Deus, por que não concordei em ficar nesta casa, em vez de na minha? Meu Deus, por que? Eu não sabia o que responder. Viver na casa de outra pessoa acabou por ser mais difícil do que eu imaginava. Não só por causa do espaço apertado, dos cheiros e das chávenas estranhas nas prateleiras. A casa de Thalia estava impregnada dela, assim como a casa de Marnie estava impregnada de fumo. Aqui tudo lembrava. Tu és temporária. Tu és uma convidada, tu és desnecessária. Mesmo que tenham te pedido muito para vir. Na cozinha, as especiarias dela, espalhadas em potes de tamanhos diferentes, metade dos quais sem rótulos. Na casa de banho, os cosméticos dela alinhados em uma prateleira estreita, de modo que qualquer movimento com o cotovelo ameaçava derrubá-los. Na sala de estar, os seus cobertores, as suas almofadas, os seus intermináveis organizadores,
que não organizavam nada, e algures no meio de tudo isso vivíamos agora nós. Eu, Marnie e 5 crianças, que tentavam ser o mais silenciosas, pequenas e invisíveis possível. Nos 2 primeiros dias após o incêndio, andavam como se estivessem no gelo. As gêmeas falavam em sussurros, olhando constantemente para trás, com medo que alguém as ouvisse e gritasse. Grant não se afastava de mim mais do que um braço estendido. Sempre que eu me levantava do sofá, ele levantava-se a seguir, como se tivesse medo que eu também desaparecesse para algum lugar. Ayla caiu no outro extremo. Todos nós, de alguma forma, nos acostumamos a que ela estivesse em todos os lugares. Mas agora ela literalmente tentava ser a segunda adulta. Ela mesma carregava os pratos, dobrava as meias dos mais novos, limpava o leite derramado, antes mesmo que alguém percebesse. Não precisa, disse-lhe quando a encontrei perto da pia, onde ela, com uma expressão séria, esfregava um prato que já estava praticamente limpo. Isso não é sua responsabilidade. Se eu não fizer isso, respondeu ela, sem levantar os olhos, alguém vai ficar zangado. Eu quis dizer que ninguém tinha o direito de ficar zangado com ela. Mas olhei para Marnie, que naquele momento estava sentada à mesa, com o telefone no ouvido, repetindo pela 30ª vez ao agente de seguros. Não, o gás estava desligado. E percebi. As pessoas ficam zangadas, independentemente de terem ou não o direito. Jasper, ao contrário, fazia de tudo para parecer indiferente. Ele estava sentado num canto da sala com o meu portátil, jogando algum jogo simples, e recusava-se a conversar. Mas bastava as gêmeas começarem a cochichar ou, Deus me livre, rir. Ele perdia a paciência. Estão a divertir-se, não é? Ele disse de repente quando Laurel deu uma risadinha ao ver o personagem do desenho animado tropeçar. A casa da tia Marnie pegou fogo e vocês acham graça. Laurel empalideceu instantaneamente. Casey começou a choramingar e eu, sem entender o que era certo, simplesmente tirei o portátil dele. Chega, eu disse. Ela não estava rindo do incêndio, ela estava rindo do desenho animado. Todos vocês têm o direito de rir de vez em quando. Não temos, ele resmungou, olhando para o chão. Eu não discuti, ele acreditava nisso mais do que na física. Marnie, entretanto, transformou-se numa pessoa lista. Andava com um bloco de notas onde anotava tudo. Números de processos, nomes de pessoas de contato na seguradora, lista de coisas que precisavam de ser substituídas, mesmo sem saber de onde viria o dinheiro para isso. Ela comportava-se corretamente. Ia às reuniões, respondia às cartas, interessava-se pelas crianças, perguntava se tinham comido, se tinham tomado banho. Mas cada vez que um deles tocava a sua mão, ela tensava a mandíbula por um segundo. No terceiro dia chegou Patrícia, a mesma assistente social que estava no local do incêndio. Ela trouxe consigo uma pilha de formulários, um folheto sobre superar as consequências do trauma e 2 contactos de psicólogos infantis. Recomendamos que todas as crianças passem por pelo menos um breve curso de aconselhamento de crise, explicou calmamente para mim e Marnie, sentada na cozinha, onde a água já havia fervido na chaleira. Especialmente as 2 mais velhas. Elas assumiram mais responsabilidade do que deveriam para a idade. Eles são responsáveis, disse Marnie com voz rouca. Foram eles que fizeram isso. Eles fizeram algo muito perigoso, concordou Patrícia. Mas mesmo assim, continuam a ser crianças. Agora, eles precisam não só de culpa, mas também da oportunidade de falar, sem medo de serem odiados. Marnie desviou o olhar. Via engolir a irritação. Vamos organizar as primeiras consultas na clínica do bairro, continuou Patrícia. Mas há uma condição. Os pais têm de estar envolvidos, e neste momento só temos você e a tia Rachel. O Alec vai voltar, disse eu. Ele já está a caminho. Itália também virá, acrescentou Marnie, mas não havia confiança em sua voz. Patrícia anotou tudo.
deixou seu número e foi embora. A porta ainda não havia se fechado quando Marnie bateu com o punho na mesa. Os pais devem estar envolvidos, ela repetiu, embora sua voz tivesse falhado. Ótimo, um está aqui 3 dias por ano, a outra anda por aí a gastar o dinheiro dos outros. E de quem é a culpa? Minha, por ter dito sim, e sua por ter dito não. Fiquei em silêncio, não tinha nada a dizer. Na noite do 4º dia, Alec chegou. Ouviu o som da sua carrinha ainda da sala de estar. Um motor que precisava de diagnóstico e música tocando muito alto, como acontece com pessoas que vivem entre voos e estradas noturnas. As crianças, que até então estavam sentadas quietas no quarto, pularam como se alguém as tivesse conectado à corrente elétrica. Pai! Gritaram as gêmeas e o Grant, correndo para a porta. Alec entrou em casa com calças de ganga de trabalho e camisa de flanela, com barba por fazer, e olhos que misturavam noites sem dormir e pânico que ainda não o tinha abandonado. Ele se abaixou para abraçar as crianças e elas se penduraram nele todas juntas. Ele acariciava-lhes mecanicamente a cabeça, sussurrando: calma, estou aqui. Estou aqui, mas o seu olhar já procurava Marnie. Ela saiu da cozinha lentamente. Nesses dias ela parecia ter encolhido, não fisicamente, mas por dentro. Ombros curvados, mãos magras nos bolsos. Olá, disse ela. Desculpem por... Isso. Ela acenou com a mão em direção à janela, onde atrás do vidro escurecia a silhueta de uma casa queimada que não podíamos ver, mas mesmo assim olhávamos para lá. Alec levantou-se. As crianças ainda se agarravam a ele, mas ele gentilmente as afastou. Subam, disse ele com voz suave, mas firme. Troquem de roupa, lavem as mãos. Eu vou aí depois. Quando eles subiram as escadas, ele voltou-se para Marnie. Por alguns segundos, ele ficou apenas olhando, como se não conseguisse encontrar as palavras. Não sei por onde começar, disse ele finalmente, além de obrigado e desculpe. Marnie encolheu os ombros. Por quê? Perguntou ela secamente. Por seus filhos terem incendiado minha casa enquanto você e Talia estavam fora da cidade? Ou por eu ter sido burra o suficiente para dizer sim? Por você tê-los acolhido quando poderia ter recusado? Ele respondeu. E por eu e Talia termos colocado você nessa situação, como se você não tivesse escolha. A culpa é nossa, minha também. Ele passou a mão pelo rosto como se tentasse apagar o cansaço. Recebi uma chamada à meio da noite. Disseram incêndio. As crianças estão vivas e a minha primeira ideia não foi a casa. Acrescentou mais baixinho. Foi o facto de não ter acontecido na nossa casa, que tu concordaste e nós fomos. Não sei como justificar isso. Marnie apertou os lábios e desviou o olhar. Eu não sou um herói, Marnie, continuou ele. Eu também estou zangado, com as crianças, com a Talia, com a minha mãe, comigo mesmo, com este maldito horário que me impediu de estar presente. Mas há um facto. Tu tiraste-os da casa em chamas, eu não, e por isso devo-te mais do que qualquer desculpa. Ela exalou silenciosamente. Desculpas são boas, murmurou Marnie, mas não vão reconstruir a casa. Não vão, concordou ele, mas estou disposto a ajudar não só com palavras, e não apenas porque é preciso, mas porque eu e a Talia causamos isso, juntos. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Se você disser que quer que eu e as crianças desapareçamos do seu horizonte, eu entenderei, disse ele. Mas eu continuarei a pagar aquele maldito empréstimo até que ele termine, porque isso também é minha responsabilidade. Marnie sorriu amargamente. Eu não quero que vocês desapareçam, disse ela. Eu só quero que, pelo menos uma vez, não seja eu quem automaticamente coloque a minha vida em risco. É justo, concordou Alec. E isso também é nossa responsabilidade. Ele finalmente olhou para mim, como se só agora tivesse percebido que eu estava na porta. E a ti também, obrigado e desculpa, acrescentou ele. Disseste não
E estavas certa. Percebemos isso tarde demais. Marnie bufou, mas não contestou. Alec levantou-se, serviu-se de água, bebeu de um só gole e colocou o copo de forma que ele batesse com um baque surdo na mesa. Onde você vai morar? Ele perguntou a Marnie. Por enquanto, na casa da Rachel, ela respondeu. Se ela não se importar? Não me importo, disse eu automaticamente. Tenho um apartamento normal, pequeno, mas sem crianças e sem fumo. Alec acenou com a cabeça. Está bem, disse ele. As crianças vão ficar aqui. Ele sorriu torto e esse movimento apenas acentuou as rugas cansadas ao redor dos olhos. Eu e Marnie nos preparamos naquela mesma noite. Ela pegou uma mala com as coisas que conseguiu salvar do incêndio e outra com o que eu lhe dei. Roupas que comprei e nunca usei. Roupa de cama extra, algumas toalhas. Ela parecia culpada, como se estivesse a tirar algo importante de mim. Tenha certeza? Perguntou ela, parada no meio da sala com a mala na mão. Podemos alugar um motel ou algo de curto prazo. Não quero me envolver ainda mais na sua vida. A minha vida já está na sua, respondi, no seu sofá. Agora vamos apenas trocar de lugar. Vamos lá. No carro, Marnie ficou em silêncio. Eu também. A cidade pela janela era a mesma, mas parecia que estávamos a mudar para outra realidade, onde não há vozes de crianças em cada esquina e onde a fumaça ainda paira no ar. O meu apartamento parecia muito silencioso para nós duas. Um apartamento de um quarto num prédio novo, paredes claras, chuveiro normal, cozinha pequena. Deitei Marnie no sofá-cama e fiquei com a cama no canto. Quando apagamos a luz, o silêncio era tão denso que me deu vontade de ligar pelo menos o som distante da televisão. Eu odeio-a, disse Marnie de repente na escuridão. Quem? Perguntei, embora já soubesse. A mim mesma, respondeu ela, por ter dito sim, por querer ser melhor aos olhos da minha mãe, por ter pensado o que pode acontecer em alguns dias. E ela fez uma pausa. Um pouco dela, a Thalia. Por que ela nem está aqui para ver o que aconteceu? Eu olhei para o teto. Eu também já quis ser melhor, eu disse. Depois percebi que não há regras justas nesse jogo. Então por que disseste não? Perguntou ela. Se sabes tão bem como tudo funciona. Acredite-me, porque me cansei de ser a resposta para os problemas dos outros, respondi honestamente, e tinha medo de que, se concordasse mais uma vez, depois simplesmente não conseguiria me recompor. Não sou uma heroína, simplesmente não aguentaria. Marnie ficou em silêncio por um longo tempo. Provavelmente és mais inteligente do que eu, disse ela finalmente, ou simplesmente mais quebrada. Dei de ombros, embora ela não pudesse ver. Nos dias seguintes, vivemos em 2 mundos. De manhã, eu ia para o trabalho. Depois do trabalho, passava na casa da Thalia, para cumprimentar as crianças, conversar com a Patrícia, pegar mais um monte de papelada para os documentos do seguro. Marnie mergulhou de cabeça nos papéis e nas inspeções. Reuniões com avaliadores independentes, visitas ao banco, onde ela tinha um empréstimo para a reforma. Ela sentava-se no escritório da gerente de hipotecas. Ouvia como lhe explicavam educadamente que tais situações são naturalmente muito desagradáveis, mas ninguém cancelava os juros. Entretanto, as crianças iam ao psicólogo como se fosse ao trabalho. As primeiras sessões foram curtas, 20 minutos, meia hora. Depois ficaram mais longas. Saíam de lá com expressões diferentes, as gêmeas, vermelhas de tanto chorar, mas um pouco mais animadas. Grant, calado, com os olhos ainda maiores do que o normal. Jasper, zangado como uma tempestade. Ayla, petrificada, como se cada palavra que ela dissesse ali fosse gravada nas paredes internas. Alec parecia que estava a fazer o mesmo curso em paralelo. Ele levava-os, esperava no corredor, mantinha listas de tarefas de casa da terapia, desenhar o seu medo, escrever uma carta ao fogo, anotar 3 coisas que conseguiram fazer corretamente naquela noite. Estava certo e assustador, porque nos olhos dele, apesar de toda a correção, havia a mesma expressão: como chegamos a este ponto.
Passou uma semana e só recebíamos mensagens da Thalia, curtas, fragmentadas, sem detalhes. Estou presa. Há problemas com os voos. Estou na fila para fazer o reembolso. Chego em breve. Eu via como cada em breve dela mudava a expressão do rosto de Alec, de esperança para raiva, de raiva para alienação. À noite, quando mais uma vez levei Marnie para casa depois de encontrá-la no banco, encontramo-lo na cozinha com o telefone na mão e a mesma expressão. Quando é que ela chega? Perguntou Marnie, sem sequer cumprimentar. Ela diz que amanhã, respondeu ele, olhando não para nós, mas para a da janela. Amanhã, com certeza. Ela já disse isso 3 vezes. Lembrei secamente. Eu sei, disse ele. Eu sei. Naquele dia, a casa de Thalia parecia saber que ali iria acontecer algo doloroso. Thalia ainda não tinha desfeito a mala depois de voltar, e ao lado da cômoda no corredor estava uma mala semi-aberta com roupas que tinham absorvido o cheiro dos aparelhos de ar condicionado de hotéis estranhos. Na cozinha, pratos sujos. Na sala, coisas de criança espalhadas por todo o seu lado. Em cima da mesa, pastas com documentos de seguros, o bloco de notas da Marnie com listas e algum tralho que a mãe já tinha arrumado para ficar mais prático. A mãe estava sentada à cabeceira da mesa, como numa reunião do conselho de administração. À sua frente, uma caneta, um bloco de notas, uma cópia do relatório dos bombeiros. Perto da janela, o pai, encostado à parede, com as mãos nos bolsos das calças de ganga. Ele veio com a mãe de outro estado, vestindo o seu velho casaco que cheirava a frio. Alec estava sentado ao lado, mais perto da porta, com a aparência de alguém pronto para se levantar e sair a qualquer momento, se tudo ultrapassasse o limite. Thalia estava em frente à mãe, com os braços cruzados sobre o peito. Eu e Marnie estávamos entre elas, como um amortecedor. As crianças estavam no andar de cima. Formalmente estavam a ver desenhos animados. A porta da sala estava entreaberta o suficiente para que pudéssemos ouvir se alguém descesse. Muito bem, começou a mãe, no tom que costumava usar para anunciar a oração antes da ceia de Natal. Vamos conversar com calma e profissionalismo. Temos o facto do incêndio, temos os documentos da seguradora e dos bombeiros. Precisamos de concordar com a versão que vamos apresentar oficialmente, sem histerismos, sem acusações. Marnie, compreende que as crianças já estão traumatizadas. Não se pode ainda acusá-las de terem queimado a casa da tia. Ela enfatizou as últimas palavras como se fossem uma citação de um monólogo assustador de outra pessoa, e não algo que Marnie já havia dito em voz alta várias vezes. Marnie segurava sua pasta azul nas mãos. Seus dedos estavam tão apertados na borda que o plástico se curvou. Eles queimaram a minha casa, mãe, disse ela calmamente. É um facto. Não fui eu. Não foi a eletricidade. Não foi um acidente abstrato. Foi uma vela específica, enfeites de papel específicos, crianças específicas que sabiam que eu tinha proibido isso. Foi um acidente, interrompeu a mãe instantaneamente. Tu mesma disseste que eles não queriam fazer mal. Por que usar a palavra queimaram? Tu sabes que eles vão se lembrar disso para o resto da vida. E como eu vou me lembrar? Marnie sorriu ironicamente. Mas como uma mulher que culpou a fiação elétrica para que ninguém se magoasse, para que, daqui a 5 anos, alguém dissesse: bem, foi apenas azar, como era possível prever? Era possível, murmurou o pai do canto. A sua voz era baixa, um pouco rouca. Quando eles ainda tinham 5 anos e brincavam com fósforos, era possível. A mãe lançou-lhe um olhar que normalmente ficava atrás das portas fechadas da sua antiga casa. Ah, Waylon, não comeces, disse ela. E por que não? O pai afastou-se da parede e aproximou-se. Tu querias na boa. Então vamos aos fatos. Lembro-me de quando Jasper ateou fogo na cortina da tua cozinha, quando tinha 6 anos. Tu disseste: é só uma fase curiosa. Ele está a experimentar.
Lembro-me de quando a Ayla atirou uma pedra ao carro do vizinho e tu decidiste que a culpa era dele, porque estacionou no sítio errado. São crianças, disse a mãe, endireitando-se na cadeira. Não se pode reprimi-las por cada pequeno erro. Não é um pequeno erro, interrompeu Alec. Ele falava sem levantar a voz, mas seu tom ficou mais frio. Uma vela em uma prateleira de madeira não é um pequeno erro. É sobre isso que venho falando há 7 anos. Se estabelecemos regras, elas devem ser seguidas, não transformadas em um jogo. Lá vem você com suas regras de novo. Talia fez uma careta. Você mesmo, às vezes, lhes dava um isqueiro quando íamos para piqueniques. Sob minha supervisão, disse Alec. E depois eu limpava tudo o que vocês jogavam na fogueira. Não estamos falando de um único caso. Estamos falando do fato de que, durante anos, você disse a eles para não denunciarem quando viam alguém fazendo bobagens. E quando Jasper viu Ayla colocando a vela, ele ficou calado. Porque foi assim que ele foi ensinado. Talia revirou os olhos. Claro, disse ela. Agora a culpa é minha, porque disse para não contarem. Conveniente. Vocês sempre têm uma desculpa. Eu também sou culpado, acrescentou Alec, porque sabia como as coisas funcionavam e não insisti para que passássemos as férias com as crianças, em vez de as espalhar por todos os parentes. Está tudo sob controle, disse a mãe. E de qualquer forma, a Talia tem 5 filhos. 5. Vocês têm ideia do peso que isso representa? Vocês, egoístas sem família, nunca vão entender isso. Ela lançou um olhar para mim e para Marnie, no qual se misturavam pena e desprezo. E quanto ao facto, interrompeu o pai, de você ter 3 filhas e, há 20 anos, fingir que uma delas é uma babá viva, a segunda é uma apólice de seguro e a terceira é uma vítima pobre e sobrecarregada? Shay, cala a boca, disparou a mãe. Você não esteve aqui por tantos anos, chegou no pior momento e agora vem me ensinar como criar os filhos? Eu não estava aqui porque nos separamos, lembrou ele calmamente. E nos separamos porque eu cansei de ver como fazias de uma a rainha e das outras as criadas. Eu também tenho olhos. Vejo que Rachel, desde os 16 anos, cuidava dos filhos de todas as outras, assim que eles nasciam. E Marnie também. Fui eu que me ofereci, disse Marnie baixinho. Ninguém me obrigou. A sério? O pai olhou para ela. E o que aconteceu quando disseste na faculdade que não podias vir no fim de semana porque tinhas exames? A mãe ficou ofendida durante 1 mês, não foi? A mãe acenou com a mão. Não remexa ao passado, disse ela. Estamos a falar de outra coisa. Ah, estamos a falar disso mesmo, respondeu o pai. Porque o que vocês chamam de família ajuda-se mutuamente parece, na verdade, 2 filhas estão sempre de plantão, a terceira pode fazer o que quiser. E então, interrompeu Talia, agora tenho que pedir desculpas por ter 5 filhos? Não, disse Alec. Você tem que pedir desculpas por achar normal espalhá-los por aí como se fossem encomendas, e por agora estar aqui sentada a dizer que foi apenas um acidente infeliz, com o qual não tem nada a ver. A Marnie, que até então se mantinha firme, de repente colocou a pasta sobre a mesa, com tanta força que uma folha escorregou. Não vou mentir para a sua seguradora, disse ela. Ninguém vai escrever sobre a fiação velha. Está escrito preto no branco de onde começou o incêndio. Vela, decoração, crianças. Se eu assinar agora os papéis com histórias sobre causas desconhecidas, vou dizer a mim mesma que foi apenas azar, e não é verdade. Mas as crianças, começou a mãe. As crianças vão crescer, interrompeu Marnie. E o que elas saberão sobre esta noite? Que aconteceu assim, que às vezes as casas simplesmente pegam fogo, que não há relação entre o que fazes e o que depois arde? Ela olhou para Talia.
Se não achasses normal dizer em cada feriado: bem, a Marnie está mais perto, bem, a Rachel está sozinha, bem, elas vão ajudar. Eu não estaria agora sentada num apartamento alheio sem as minhas coisas. Se ao menos uma vez tivesses dito à minha mãe: não, não vou ao seminário, vou ficar no Natal com as crianças, essa vela estaria na tua cabeça e não no meu corredor. Por um segundo ficou tudo em silêncio na sala. Talia apertou os lábios. Ótimo, disse ela. Então a culpa é toda minha? Eu nem estava na cidade. Tu nunca estás na cidade quando é mais difícil, disse o pai. É uma certa regularidade, sabes? Ah, você simplesmente nunca me amou, ela retrucou. Você sempre esteve do lado da Marnie, porque ela é certinha. Eu estava do lado daquela que não transformava as pessoas em recursos. Ele respondeu. Não é a mesma coisa. A mãe interveio novamente. Não vou permitir que vocês comecem uma perseguição aqui, disse ela. A Talia tem 5 filhos. Ela trabalha, está cansada, esforça-se. E vocês, em vez de a apoiarem, descarregam nela todas as vossas queixas de 20 anos. Isso é repugnante. Ela virou-se bruscamente para mim e para a Marnie. E vocês duas, acrescentou ela, podiam pelo menos uma vez pensar não só em vocês mesmas. Vocês não têm maridos, não têm filhos, vivem para vocês mesmas. Seria tão difícil passar o Natal com os sobrinhos uma vez, só uma vez? Senti algo se romper dentro de mim. Uma vez? Perguntei. Mãe, já nem me lembro quantas vezes passei as festas com filhos de outras pessoas. Eu coloco-os para dormir desde os 16 anos. Sei de cor quem tem alergia, quem tem medos e quem vai ao frigorífico à noite. Tenho 25 anos e tive menos natais sem crianças do que a Talia. E daí? Ela disse. Foi difícil para ti mais uma vez? Sim, eu disse. Difícil, imagina, porque eu também tenho uma vida e eu queria pelo menos uma vez não ficar na cozinha com pratos e não resolver as crises dos outros. Eu disse não, não porque não me importo com as crianças, mas porque não aguentaria mais um ano em que o meu sim significasse automaticamente tudo para mim outra vez. E mesmo este Natal foi, na verdade, uma porcaria. A minha mãe abriu a boca para dizer alguma coisa, mas eu levantei a mão. E a propósito, acrescentei, no lugar da casa da Marnie poderia estar o meu apartamento. Ninguém garante que, se crianças malcriadas, com um senso exagerado de impunidade, estivessem no meu estúdio, elas não fariam a mesma coisa. Só que lá haveria mais plástico e menos portas dos fundos. E então, diríamos que foi apenas azar? Senti todos os olhares voltados para mim. O problema não é que eu recusei, disse lentamente. A questão é que todos estão habituados a distribuir as crianças como se fossem encomendas. Hoje para uma tia, amanhã para outra, depois de amanhã para a avó. Vocês mandam-nas de um lado para o outro e depois ficam surpreendidos por elas não compreenderem quais são as regras, quem é responsável por quê e o que é não se pode. Eles ainda não sabem o que é o amor normal e consistente dos pais, porque estes estão sempre em viagens, em seminários ou fora da cidade. Olhei para a Talia. Esta não é a primeira catástrofe, disse eu. Só que pela primeira vez há fogo e fumo. Antes disso eram coisas partidas, festas estragadas, outras crianças assustadas. Se nada mudar, da próxima vez pode não ter a mesma sorte que teve desta vez. Marnie deu uma risada, mas nos seus olhos brilhou algo parecido com gratidão. Ela inspirou fundo e de repente disse: Eu também podia ter dito não. Todos se viraram para ela. Ninguém apontou uma arma para minha cabeça, continuou ela. Eu poderia ter feito como Rachel, dizer: desculpem, não vou conseguir. Mas eu disse sim, porque somos uma família. Porque a minha mãe olhou para mim como se eu fosse matar alguém se recusasse. Porque a Talia suspirou como se o mundo inteiro estivesse contra ela. E agora? Agora vocês ainda me acusam de terem queimado a minha própria casa.
A voz dela falhou na última palavra. Ela enxugou bruscamente a lágrima que escorria pela bochecha como se estivesse zangada consigo mesma por isso. A sala ficou em silêncio novamente, tão silenciosa que era possível ouvir uma tábua ranger lá em cima. Uma das crianças mudou de posição, e foi nessa pausa que Thalia, que até então se mantinha mais ou menos calma, de repente explodiu. "Foi um acidente!" gritou ela. "As crianças não têm culpa, elas não pensaram, elas queriam fazer algo bonito. A culpa é sua por não ter cuidado delas." As palavras ficaram suspensas no ar, como o cheiro de queimado. Alec estremeceu o canto da boca. O pai exalou bruscamente. A mãe começou a dizer algo sobre mais baixo, as crianças estão a ouvir. Mas já ninguém a ouvia. "Muito interessante", disse o pai baixinho. "Quando tudo está bem, são os teus filhos. Quando quase queimam alguém vivo, todos são culpados, menos você." "Eu não estava na cidade", repetiu Thalia, já chorando. "Eu nem estava aqui. Por que todos vocês estão a atacar-me?" "Porque você é a mãe deles", disse Alec. "E eu sou o pai deles. E se nós dois dissermos não estávamos aqui, quem você acha que estava aqui?" As vozes se misturaram, gritando umas sobre as outras. A mãe voltou a defender Thalia. O pai respondeu-lhe. Marnie saiu da cozinha a bater com a porta. Alec levantou a voz, o que eu nunca tinha visto antes. A conversa transformou-se num pandemônio. Cada um jogava a culpa para o outro, remexia em histórias antigas, ajustava contas. Eu fiquei sentada pensando apenas que em algum lugar lá em cima, 5 crianças estavam ouvindo aquele coro de adultos que, mais uma vez, não conseguiam chegar a um acordo. No final, tudo terminou não em um momento dramático, mas em exaustão. A mãe, chorosa e zangada, pegou na sua bolsa e declarou ostensivamente que não iria ouvir esses insultos. O pai, resmungando que iria passar a noite num motel, saiu atrás dela. Alec, lançando um olhar para Thalia, que era mais frio do que zangado, subiu para junto das crianças. Thalia ficou no meio da cozinha com as mãos a tremer e os olhos sem saber para onde olhar. "Bem", disse ela para o vazio. "Ótimo, a família está destruída. Estão felizes?" Eu não respondi nada, apenas empurrei a cadeira e saí para a varanda para respirar o ar frio. A minha cabeça zumbia. Vozes abafadas chegavam da casa, já mais baixas, mas ainda assim agudas. Eu estava de pé, apoiada com as mãos na grade, quando a porta se fechou atrás de mim. Alguém saiu silenciosamente atrás de mim. Um segundo depois, ouvi uma voz familiar. "Rachel", disse Marnie, "parece que ainda não acabou." O ano passou mais rápido do que eu esperava, mas, ao mesmo tempo, cada mês foi sentido separadamente, não como um fluxo difuso, mas como blocos distintos, onde eu finalmente não era obrigada a ninguém todos os dias. Novembro estava a chegar ao fim, e do lado de fora da janela do meu novo apartamento chovia uma chuva fina que molhava a calçada e deixava gotas no vidro que escorriam como se tentassem fugir para algum lugar. Eu morava em uma cidade menor do que aquela onde nasci. As ruas eram mais silenciosas, havia menos lojas e menos pessoas. O escritório regional da empresa têxtil ocupava um pequeno edifício na periferia da zona industrial, onde cheirava a tinta, pó e novas amostras de tecidos que eu examinava todos os dias, organizando-os por textura e tonalidades. O meu apartamento parecia que era habitado por alguém que ainda não tinha decidido se ficaria ali por muito tempo ou não. Uma cama dobrável, uma pequena mesa perto da janela, um varão com amostras de tecidos que eu não tive tempo de guardar. Ele ficava no canto como uma parte de mim que eu não consegui deixar para trás na cidade antiga. Na prateleira, 3 livros, o mínimo de utensílios de cozinha, uma chávena, um prato. Não me tornei uma nova eu, como escrevem nos posts motivacionais. Simplesmente fiquei um pouco menos tensa.
O telefone já não tocava todos os dias, com pedidos do tipo: podes dar uma ajuda, estás por perto, tu entendes. Eu nem sempre respondia imediatamente. Às vezes deixava essa mensagem para si à noite, às vezes para o dia seguinte, e o mundo não desmoronava por causa disso. Naquela noite, quando voltei do trabalho e joguei o casaco molhado nas costas da cadeira, o telefone piscou com uma nova mensagem. Marnie. Fotografia. Uma pequena casa com a fachada descascada, uma cerca velha, uma varanda estreita. Ao fundo, janelas vazias, sem cortinas, mas com o brilho das luzes no interior. Legenda: 1 ano sem aquela casa. Não sei se ficou melhor, mas pelo menos são as minhas paredes. Ampliei a foto. A casa realmente parecia pior do que a anterior. Menor, mais velha, não tinha aquele aconchego que eu lembrava da casa que pegou fogo, mas estava lá e Marnie morava sozinha, sem as crianças, que agora não iam mais dormir na casa dela. Enviei-lhe uma mensagem curta. Parece resistente. Como estás? A resposta chegou alguns minutos depois. Estou viva. Vens em breve? Olhei para o calendário. Faltavam 3 semanas para o Natal. Há 1 ano eu já estaria a contar nervosamente quantos dias precisaria de pedir folga para ter tempo de ajudar. Agora simplesmente escrevi: no fim de semana, mas não nos feriados. Entendo, respondeu ela, e não acrescentou mais nada. Cheguei no sábado de manhã. A viagem demorou 3 horas de autocarro, passando por pequenas cidades, campos que já estavam escurecidos pelas chuvas de outono e algumas zonas industriais que pareciam tão cansadas quanto eu me sentia. A cidade me recebeu com ruas familiares, mas elas já não me oprimiam. Não me sentia estranha ali, mas também não sentia que tinha voltado para casa. A casa de Marnie ficava numa rua tranquila, onde todos os quintais pareciam praticamente iguais. Cercas velhas, pequenas varandas, carros estacionados bem próximos ao passeio. Aproximei-me da porta e bati. Marnie abriu quase imediatamente. Ela estava diferente. Não por fora, o cabelo era o mesmo, o rosto também, mas por dentro. Ela tinha uma firmeza que eu não me lembrava de ter visto antes. Ela estava parada na porta, vestindo calças confortáveis e uma blusa velha, sem maquilhagem, sem o sorriso de tudo bem que costumava exibir quando alguém chegava. Entre, disse ela simplesmente. Lá dentro estava quente, um pouco abafado. O cheiro de tinta nova ainda não tinha desaparecido. Havia poucos móveis. Um sofá, que eu reconheci do dia em que o escolhemos juntas com o dinheiro do seguro. Uma pequena mesa, 2 prateleiras com livros e papéis. Na cozinha, havia um conjunto básico de louça, sem enfeites, sem detalhes aconchegantes. Funcionalidade. Como está? Perguntei sentando-me no sofá. Marnie encolheu os ombros, servindo água para nós duas em copos. Dá para viver, disse ela. O seguro cobriu parte, mas não tudo. Paguei o crédito antecipadamente, porque tinha medo de ficar a pagá-lo por mais 5 anos. Esta casa é mais barata, mas também menos, não sei, menos minha, para ser sincera. Mas pelo menos não preciso explicar a ninguém, porque não quero que as crianças passem a noite aqui. Ela sentou-se à minha frente, segurando o copo com as 2 mãos. Marnie, você não os deixa mais vir à sua casa? Perguntei cautelosamente. Por enquanto, não, respondeu ela. Eu vejo-os às vezes. Vou à casa da Thalia quando ela me convida, mas aqui na minha casa eu não os recebo, porque sempre que imagino um deles a correr pelas escadas, vejo imediatamente o corredor daquela casa, o fogo, e percebo que ainda não estou pronta. Ela tomou um gole de água. A Thalia ficou ofendida no início, acrescentou ela. Dizia que eu estava a castigar as crianças por elas não terem querido. Mas depois, quando lhe disse diretamente: ou aceitas o meu Tanip não, ou não nos vemos mais, ela recuou. Agora comunicamos, mas sem o tu percebes? Eu preciso de me ausentar por algumas horas. Isso já não funciona.
Acenei com a cabeça. Não tinha palavras para avaliar ou condenar isso. Apenas compreensão. E as crianças? Perguntei. Como estão? Marnie sorriu um pouco amargamente. Ayla ficou ainda mais quieta. Ela estuda bem, mas quase não se comunica com os mais novos, como se tivesse medo de estragar tudo novamente. Jasper entrou para o clube de beisebol, onde tem um treinador que não o deixa ficar sentado num canto com o telemóvel. As gêmeas às vezes se lembram daquela noite, mas já não choram. E Grant ainda tem medo do fogo. Mesmo quando Talia acende o fogão a gás, ele se afasta para a parede e não se aproxima até que ela o desligue. Ela ficou em silêncio. Eles não se tornaram perfeitos, disse ela, mas pelo menos agora sabem que as ações têm consequências e que os adultos nem sempre os salvarão dessas consequências. Ficamos sentados mais um pouco, conversando sobre coisas triviais, sobre o trabalho dela, sobre o meu, sobre como a cidade mudou ao longo do ano. Depois, despedi-me e fui para essa casa da Talia. A casa da Talia estava igual à do ano anterior. A mesma desordem na varanda, os mesmos brinquedos espalhados à porta. Mas, por dentro, algo tinha mudado. O ar ficou mais pesado. Não fisicamente, mas emocionalmente, como se todos que moravam ali ainda andassem sobre cascas de ovos. Talia abriu a porta cansada. Ela vestia um suéter velho, tinha o cabelo preso num coque desleixado e olheiras escuras. Rachel, disse ela sem muita alegria. Entre. Alec estava sentado na sala de estar, com o portátil no colo, digitando algo. Ele ergueu a cabeça quando entrei e acenou com a cabeça. Olá, disse ele. As crianças ainda estão na escola. Vão voltar daqui a 1 hora. Sentei-me na ponta do sofá. Talia trouxe-me um copo de água e sentou-se à minha frente. Alec fechou o portátil e o colocou de lado. Bem, começou Talia, você provavelmente quer ouvir que todos nós mudamos, que nos tornamos uma família perfeita depois daquele ano. Ela sorriu ironicamente. Não nos tornamos, acrescentou ela, mas pelo menos paramos de fingir que tudo está bem. Alec acenou com a cabeça. Fomos a um terapeuta familiar, disse ele, 3 vezes por mês, durante 6 meses. Não posso dizer que tudo se resolveu, mas pelo menos agora não gritamos uns com os outros todos os dias. Chegamos a um acordo sobre coisas que antes pareciam insignificantes, acrescentou Talia. Velas, fósforos, isqueiros, proibidos. As crianças sabem que, se alguém vir alguém com isso, deve contar a um adulto. E isso não é delatar, mas sim segurança. Não dizemos mais, não delate. Ela fez uma pausa. Eu estraguei tudo naquela vez, disse ela baixinho, quando fui para aquele maldito seminário e deixei todos com a Marnie. Quando ensinei às crianças que o importante era não estragar as relações entre elas, mesmo que alguém fizesse algo perigoso. Eu realmente achava que era o certo, que era assim que a família se mantinha unida. Ela olhou para mim. Ah, mas todos também estavam errados, acrescentou ela rapidamente. A minha mãe, que sempre me justificava. O Alec, que sabia, mas não insistia. A Marnie, que concordou, embora pudesse recusar. O Alec suspirou. Talia, disse ele cansado. Já falamos sobre isso? Sim, todos têm parte da culpa. Mas tu és a mãe e eu sou o pai. Nós temos a maior parte. Ela cerrou os lábios, mas não contestou. Eu fiquei sentada a olhar para eles. Eles não se tornaram perfeitos. Ainda havia tensão entre eles, mágoas antigas, cansaço das conversas constantes sobre o que deu errado. Mas eles estavam ali, juntos e tentando. As crianças voltaram da escola em um bando barulhento. Ayla foi a primeira a entrar na sala. Viu-me e parou. Ai, tia Rachel, disse ela baixinho. Ela parecia mais velha do que 1 ano atrás. O rosto mais magro, os olhos mais sérios. Ela já não segurava o ursinho queimado. Eu nem sabia se ele ainda estava com ela. Jasper passou por mim, disse um breve olá
e desapareceu na cozinha. As gêmeas correram para mim, abraçando-me pelos joelhos, mas rapidamente soltaram-me e correram para cima. Grant estava na porta, olhando para mim com os seus grandes olhos. "Vais ficar muito tempo?" perguntou ele. "Só no fim de semana", respondi. Ele acenou com a cabeça e também subiu. Passei mais 1 hora com eles, ouvindo Talia falar sobre a escola, sobre a terapia, sobre como Jasper começou a se comunicar melhor depois que entrou para o clube. Alec lembrou que Grant ainda tem medo do fogo, mas o psicólogo diz que isso é normal, que leva tempo. Eu acenava com a cabeça, respondia às perguntas, mas no fundo sentia que já não fazia parte da vida cotidiana deles. E isso era normal. À noite fui visitar os meus pais. A minha mãe morava na mesma casa de antes, mas ela me pareceu menor. Ela abriu a porta vestindo um roupão velho, com cabelos grisalhos e o rosto mais enrugado do que eu me lembrava. "Ah, Rachel", disse ela, com uma mistura de alegria e mágoa na voz. "Finalmente chegaste." Entrei. A casa cheirava a móveis antigos e a algo doce que a minha mãe tinha assado de manhã. O meu pai estava sentado na sala a ler o jornal. Ele levantou a cabeça quando entrei e sorriu. "Olá, Rachel", disse ele simplesmente. Conversamos por pouco tempo. A minha mãe falou sobre como tanta coisa aconteceu neste ano, como a família se desintegrou, como agora todos estão separados e não juntos. Ela não reconheceu diretamente os seus erros, mas as suas palavras já não tinham a mesma confiança de antes. O incêndio lhe deu um limite que ela não podia ultrapassar. "Talvez no Natal possamos estar todos juntos?" perguntou ela com cautela. "Como antes. Tu, Marnie, Talia com as crianças. O pai também virá." Fiquei em silêncio. "Mãe", disse eu, "este ano vou passar o Natal na minha casa, na nova cidade, sozinha." Ela abriu a boca para contestar, mas eu levantei a mão. "Não é porque não amo vocês", acrescentei. "É porque preciso do meu Natal, sem obrigações, sem que ninguém espere que eu ajude alguém." A minha mãe cerrou os lábios, mas acenou com a cabeça. O meu pai acompanhou-me até a porta. "Tinhas o direito de dizer não naquela altura", disse ele baixinho, "e tens o direito de viver onde quiseres agora." Essas palavras não eram mágicas, mas eram importantes. Voltei para a minha nova cidade no domingo à noite. O apartamento recebeu-me com silêncio e frio. Tirei o casaco, liguei o aquecedor e sentei-me perto da janela. O telemóvel piscou com mensagens. Da Marnie, uma foto dela ao lado de uma pequena árvore de Natal artificial, sem velas, com guirlandas a pilhas. "Primeiro Natal aqui, sozinha." Da Talia. "Como estás? As crianças perguntam quando voltarás." Da minha mãe, uma longa mensagem de voz, onde se misturavam mágoa, preocupação e medo da velhice. Apertei reproduzir, ouvi alguns segundos e coloquei em pausa. Da minha chefe: "Rachel, obrigada por este ano. Fizeste um excelente trabalho. Quero falar sobre uma área de responsabilidade maior no próximo ano. Estás pronta?" Coloquei o telefone de lado e olhei pela janela. Do outro lado do vidro, as luzes das janelas dos vizinhos, uma chuva fina que se transformava em garoa. Em algum lugar lá, na cidade velha, a minha família vivia a sua vida. Marnie na sua nova casa, Talia com Alec e as crianças na casa deles. A minha mãe na sua. Cada um com as suas fissuras, as suas tentativas de se recompor depois daquele ano. Eu poderia ter ido, poderia ter dito sim, mas o meu não também tinha peso. Peguei no telefone, abri a mensagem da minha chefe e comecei a escrever a resposta. As luzes brilhavam pela janela e pela primeira vez em muitos anos eu não tinha medo delas.